Olá, 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 tudo bom? Seja bem-vindo. Hoje eu tô sem óculos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live dessa semana. E essa semana tem um tema bem legal, bem gostoso, que está em conexão com os lançamentos que eu estou fazendo, com muita coisa que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Meu nome é Ingrid Verne, que eu sou advogada e sou especialista em desenvolvimento humano, bem como consteladora. E nesse canal, nesse perfil, eu trago muitas coisas para desenvolvimento da advocacia, desenvolvimento das soft skills, que são essas habilidades comportamentais fundamentais para destacar o advogado, a advogada, né, nesse mercado concorrido de hoje, peculiar, bem como eu trago algumas hard skills também. Gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o meu tema vai ser um tema que eu digo assim, que tem muito advogado que disfarça, que não tem medo, mas que no fundo tem medo, que é o medo de falar em público. E aqui eu não estou falando aquele de ministrar palestras, fazer, enfim, grandes eventos, tá? Que vamos combinar que isso vai, né, acontecer muito pouco, né, na nossa advocacia. E a probabilidade de você, no decorrer da sua advocacia, fazer uma palestra para 100, 200 pessoas, a não ser que seu foco seja ser palestrante e seja ser professor, isso é pouco provável que vá acontecer. Mas, com certeza, fazer audiência, né? Sustentação oral, atendimento ao público, saber fazer uma palestra, um pitch, isso com certeza você vai fazer no decorrer da sua advocacia. E a gente hoje vai falar justamente desse medo, né? Que muita gente tem e muita gente não sabe a origem dele. Tem uma frase do Hilário Trigo que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, que o colapso do mundo é o medo e o antídoto é o conhecimento, né? Então, quando a gente passa a conhecer o motivo, as origens do nosso medo de falar em público, nós temos que como nos articular, nos desenvolver, né? E trabalhar para quê? Para superar esse medo de falar em público, para superar esse momento. Então, se você, mesmo que secretamente, tem lá aquele medo de falar em público, de fazer audiência, de fazer a sustentação oral, você não está sozinho, ok? Antes da pandemia, foi feita uma pesquisa que explicou, que constatou que o medo de falar em público supera, inclusive, o medo de problemas financeiros e medo da morte, né? Então a gente tem, primeirão, medo de falar em público, segundo, problemas financeiros, terceiro, medo da morte. Então é muito engraçado. Provavelmente, se a pesquisa fosse feita agora, com certeza o primeiro medo seria a Covid e a morte, né? Nós estamos numa pandemia. Só que a pandemia não é algo, vamos dizer, natural, né? Não é graças a Deus, ela vai acabar, ela tem fim, e um fim curto, né? A gente espera muito que isso aconteça e a gente possa realmente estar aí sem isso. Mas vamos pegar essa pesquisa. E se você pensar bem, gente, isso é muito louco, né? Medo de falar em público. Por que esse medo é tão doido, né? Por que esse medo é tão forte? Porque você não corre risco de vida se você fala em público, né? Você não corre risco de ser, sei lá, amputada, de sofrer uma doença, não. Você corre o risco de ser rejeitada, né? De ser excluída. Mas, cara, tem coisas muito maiores, né? Quer dizer, você vai fazer uma cirurgia, enfim, você pode morrer na mesa de cirurgia, mas o medo supera toda essa galera. Então, quando você dá uma olhada nisso, você fica pensando, gente, por que esse medo é tão forte e tão latente? E aqui eu estou falando daquele medo que paralisa, tá, galera?
Porque um medinho para falar em público, um medinho de ir para uma audiência, um medinho de antes, super normal. A Fernanda Montenegro, se vocês mais jovens não conhecem, é uma das nossas grandes atrizes. Ela é atriz de novela, de teatro, de filme, ela é uma referência, né? Ela diz que ela está com uma idade bem avançada, acho que ela chegou aos 90 anos, se não chegou, está muito próximo. Ela fala que até hoje, quando ela entra no palco, ela sente frio na barriga. Então, você sentir um friozinho na barriga antes de uma audiência é muito natural e muito positivo. Porque eu vou te dizer, eu já ganhei processos, e eu vou te dizer, processos da ordem de R$ 1 milhão, ok? Por conta da audiência de conciliação. Eu fui preparada e a outra parte não. Eu já troquei muitos advogados por conta desse falta de preparo numa audiência de conciliação. Tipo assim, eu estava tão segura, estava tão preparada, a outra parte estava tão assim, audiência de conciliação, no Sejusc, tudo bem, super tranquilo, etc e tal, e pá, né? Ela deu sopa, eu estava preparado, o que aconteceu? Aí na outra audiência de instrução, o que aconteceu? Era outro advogado, outro escritório, né? Isso aconteceu algumas vezes na minha vida. Então, o fato de você ter esse friozinho antes de uma audiência, antes de uma sustentação oral, antes de falar em público, é muito positivo, porque ela vai fazer você lá correr e se preparar e não dar bobeira. Quando a gente fica muito, né, top das galáxias, já sabe tudo, já tem oratória, não sei o quê, experiência, o que acontece? Você pode levar um grande susto, perder o cliente, perder a causa por um descuido de oratória, de falta de preparo. O Walt Disney fala, né? Nós não devemos permitir que os nossos medos impeçam os nossos sonhos. É desse medo que eu estou falando. Desse medo que faz você só escrever petição e não aceitar um voo solo, porque você tem medo de fazer audiência. Esse medo que você não consegue fazer uma reunião com o seu cliente, conectar com ele, captá-lo para gerar negócios, para gerar, enfim, uma valorização da sua advocacia. Esse medo que te paralisa numa apresentação, numa demonstração do seu trabalho, da sua qualidade. Gente, eu sou das antigas, eu tenho mais de 25 anos de advocacia. O meu exame da OAB tinha prova oral. Então, além do teste, das escritas, da peça, a gente tinha sustentação oral. Então, era uma banca de 3 advogados fazendo um monte de perguntas e você tinha que responder na hora sem consultar nada. Então, desde a faculdade, a gente já... Vocês, se não tiveram esse teste da OAB, né, essa prova oral, que duvido que vocês tenham tido, vocês tiveram que apresentar o TCC para colar grau, enfim, na faculdade. Então, a oratória a gente precisa todo o tempo. E aí, Ingrid, tudo bem, legal, você falou, mas que diacho é essa origem sistêmica da oratória, né, do medo de falar em público? E aí eu vou fazer uma introdução, uma explicação breve das leis sistêmicas, pois se você não entender as leis sistêmicas, você não vai entender o que eu estou me reportando. Bert Hellinger é um filósofo, terapeuta, ele criou as constelações familiares, que é um processo de pensamento sistêmico, e nele ele descobriu 3 leis sistêmicas. Ele não criou essas leis sistêmicas, porque essas leis sistêmicas são leis naturais. Elas são leis igual a lei da gravidade, entendeu? Newton não descobriu a lei da gravidade. Ele descobriu a lei da gravidade, desculpa. Ele não criou a lei da gravidade. Só que quando ele descobriu a lei da gravidade, o que ele fez? Ele criou uma forma, ele calculou e comprovou que os corpos descem
na mesma velocidade, o que impede, o que dá impressão diferente é o atrito, né? Se fosse no vácuo, tudo cairia na mesma velocidade. Ele fez todos esses estudos que permitiram conhecer a lei da gravidade. Tá? Diante desse conhecimento, e gente, a gente tem aqui espiões que não são jurídicas assistindo essa live. Seja bem-vindo, querida. E aí ele foi e descobriu essas leis sistêmicas, e essas leis sistêmicas são 3. A lei do pertencimento, que diz o seguinte, que todos nós pertencemos a um sistema, né? Que todos nós estamos conectados no sistema. A gente não pode sair do nosso sistema familiar. A gente sempre vai existir. Não importa o que a gente faça e como a gente faça. A lei da hierarquia, quem chega primeiro, chega primeiro. E a lei do equilíbrio, que a gente tem entre dar e tomar, né? Então, se a gente recebe, a gente devolve, e ao devolver a pessoa recebeu, dá de novo, a gente cria aí uma dinâmica de troca. E aonde surgiram essas leis? Né? Porque da onde é que Bert Hellinger constatou tudo isso? Bem, ele constatou da seguinte forma. Lá nas antigas, eu estou falando da época das cavernas, tá? Bota antigo aí, gente. O que acontece? Nós não somos os animais, né? Todo mundo aqui entende que nós somos animais. Somos animais ditos racionais, apesar que algumas pessoas eu não tenho tanta certeza disso. Somos animais racionais, mas nós não somos os animais mais fortes, nós não somos mais rápidos, nós não somos os mais articulados, com maiores presas, etc. e tal. E como é que a gente sobreviveu e, de repente, um mamute não sobreviveu, um tigre de sabre não sobreviveu, e nós sobrevivemos em meio a tanta fraqueza que nós temos, né? A gente está vendo aí, até um vírusinho está causando tudo isso que está causando. Bem, nós sobrevivemos porque nós somos a raça mais colaborativa que existe. Nós precisamos a nossa integração como sistema, como clã, como unidade, é que nos fez sobreviver até hoje. Então, o que acontecia? Vamos lá, vamos trazer a nossa imaginação, vamos fazer um exercício de criatividade e de visualização. Você está lá na caverna, tá? E você é um grupo, então você anda de um lado para o outro, você anda lá na época das cavernas de um lado para o outro. O fato de você estar em bando, isso permite que a gente se proteja, que a gente se guarde e que a gente seja mais forte enquanto grupo. Quando a gente é muito fraco, a gente está individual, a gente é muito fraco comparado com os outros predadores. E quando a gente consegue andar em grupo, a gente se torna forte. Daí veio a lei do pertencimento. Porque assim, você não podia falar, olha, mamãe, papai, vou dormir fora da caverna hoje, tá? Porque provavelmente se você fosse passar a noite fora da caverna, você ia ser comido e tchau, tchau para você. Então, você ser expulso de um clã, você não ser pertencente a um clã, era uma sentença de morte, praticamente. A lei da hierarquia vem do quê? De você dizer, aqueles que chegaram primeiro. Ou seja, nesse mesmo clã, nessa sobrevivência, o que você tinha? O cara que chegou, que está vivo há mais tempo, ele tem informações que os outros não têm. Então, a gente contava histórias em meio à fogueira. Por isso que storytelling, contação de história, é algo visceral para nós. Uma dica para vocês de oratória, né? A palestra está chatinha, você perdendo a energia, você sente que o pessoal está esparecendo, perdendo a conexão, vai lá e joga uma história, saca uma história. Imediatamente você consegue uma conexão. É falar só, era uma vez, ou deixa eu te contar uma história, numa conversa, numa palestra, numa conexão, que imediatamente as pessoas prestam atenção, voltam a focar no que você está falando. Essa é uma tática. Por quê?
justamente por essa lei da hierarquia, né? Então, por exemplo, o cara que estava vivendo mais tempo, ele contava histórias para os outros que vieram depois. Ele vai falar: olha, eu cruzei com um bicho super grande, peludo, marrom, que eu vou dar o nome de urso, né? E eu consegui sobreviver a ele porque eu fiz tais coisas. Então as pessoas aprendiam como sobreviver justamente com os mais velhos. Por isso essa importância tão grande de quem chegou primeiro, porque ele tem mais coisas, mais informações do sistema. Então, essa é uma outra lei sistêmica e influencia na oratória. Tá vendo? Tá vendo como o sistêmico influencia em muita coisa? Então, traz essa necessidade. Então, jogar uma história numa oratória, contar uma história, era uma vez, não precisa sempre começar como era uma vez, mas contar essa conexão, contar esse plus, né? Contar uma história sempre vai te trazer uma conexão, uma atenção ao público. Ele se distraiu, pumba, voltou. Então sempre tenha na manga boas histórias para o contexto, para a sua audiência, para uma série de coisas. E a terceira lei é a lei do dar e receber, que vem dizer o seguinte, né? Imagina o cara que ajudou a caçar, que trouxe a comida para todo aquele clã, que permitiu que aquele clã todinho sobrevivesse. Se ele receber o osso, né, a parte sem carne nenhuma, o que vai acontecer? Você acha que ele vai se esforçar mais ou se vai se esforçar menos da próxima vez que ele for aí lutar, né, assim, para trazer a caça que vem justamente para a sobrevivência do clã? Claro que não, né? Ele vai ficar, pô, corri mais, me arrisquei mais e como o osso, fala sério, né? Então você dá na proporção do esforço dele e isso mantinha a sobrevivência do clã. Então a gente tem aí essas leis sistêmicas que têm a origem lá atrás. Claro que hoje a gente pode dormir fora da caverna, que não morre, a gente tem o Google para aprender sem precisar tanto dos nossos ancestrais, né, dos mais velhos, enfim. E a gente vai no supermercado, que a gente não precisa ter esse equilíbrio. Mas essas leis continuam a vigorar. Né? Então, toda vez que a gente deixa de segui-las, criamos vários emaranhados. Pois bem, tudo bem, fofinha, tudo bem, Ingrid, você falou aí, contou toda essa história das leis sistêmicas, e o que tem a ver o medo de falar em público com as leis sistêmicas? Lembra meu primeiro exemplo sobre a lei do pertencimento? Deixa eu beber uma aguinha. Outra dica de oratória: hidrate-se bastante. E é com água, viu? Nada de café, chazinho, que tenha cafeína, que isso acaba com as cordas vocais. Ok? Então a gente bebe água mesmo. A água é ótimo para uma oratória, para uma fala bem tranquila. Beleza, tá. Lembra que eu falei da lei do pertencimento, né? Que se a pessoa fosse, tipo, dormir fora da caverna ou deixasse de pertencer ao clã, provavelmente aquilo seria uma sentença de morte. Bem, imagina você lá na caverna, faz parte do clã e fala uma bobagem, fala alguma coisa e você desagrada o chefe do clã e ele te expulsa. Complicado, né? Tenso isso, né? Então, por isso que o medo de falar em público é tão visceral para nós. Porque é um medo não só de rejeição. Não é um medo que você fala assim, você pensa bem, fala assim, puxa vida, o que vai acontecer comigo? Vão rir, mas rir não mata. Vão tirar sarro de mim, também não mata, né? Como é que eu posso ter tanto medo ao ponto de ter medo da morte? É por causa desse resgate ancestral que nós temos, desse posicionamento. Errar, rejeitar,
é deixar de pertencer ao clã. E deixar de pertencer ao clã, na nossa origem ancestral, é praticamente uma sentença de morte. Então, o medo de falar em público tem sim um cunho de medo, literalmente, de morrer. Por isso que ele é maior do que morrer, porque ele traz esse resgate justamente de entender que, ao falar em público, ao eu ser rejeitada, né? Então imagina, voltando lá aquela imagem, estou lá na caverna, falei algo, o chefe do clã não me quer mais, né? E me expulsa porque eu falei, me rejeitou por conta da minha fala. E eu não faço mais parte desse clã, correndo sério risco de morrer, né? De ser comida, enfim, detonada. Beth, querida, o que você está fazendo aqui? Essa mulher poderosa, mestrado, doutorado, ela tem aula de oratória. Seja bem-vinda. Márcia também. Então, o que acontece? Quando você tem essa visão, quando você tem esse olhar, você percebe efetivamente que o medo de falar em público é equivalente à morte, porque é um resgate desse medo visceral e ancestral nosso. Ah, Ingrid, beleza, e aí, ferrou? Eu vou deixar sempre... Vou ter sempre medo de falar em público, né? Já que isso é tão ancestral? Não. Aí a gente tem uma série de técnicas para entender, né? Quando a gente... foi o que eu falei do Hilário Trigo, né? O colapso do mundo é um medo, né? E o antídoto é o conhecimento. Quando você passa a ter conhecimento, eu falo assim, ok... esse medo é tão exacerbado em mim, porque eu vou ser expulso e excluído do clã. Então, eu vou dar uma olhada. Quer dizer, hoje não tem um clã. Hoje o que eu tenho aí é a rejeição, né? Que incomoda, mas não mata, né? Então, o que você vai começar? Se a gente quer uma mudança de comportamento, a gente não deve trabalhar o comportamento. Esse é um dos grandes erros, né? Então você fala assim, eu quero ser mais produtiva, então eu preciso acordar a tal hora, escrever isso, escrever aquilo. Você quer ser mais, enfim, uma série de coisas. Você tenta a todo tempo mudar o comportamento. Não funciona. O comportamento, ele nasce de... Vamos lá, o medo nasce da seguinte rotina, e aí você tem um monte de comportamentos que nascem da mesma linha de sequência, tá? Você tem um pensamento, desse pensamento você tem uma emoção, dessa emoção você gera um comportamento. Então, voltando, pensamento gera emoção que gera comportamento. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta você mudar o comportamento, porque se o seu pensamento continuar o mesmo, o seu comportamento, você pode até dar uma mudança de pouco tempo, mas o que acontece? Você volta ao comportamento antigo. Então, você tem que ter uma mudança de pensamento. É assim que você rompe um medo de falar em público, porque ele nasceu disso. Então, ele nasceu porque você dá muita importância à opinião dos outros, ele nasceu porque você se vê numa situação de perigo e o seu cérebro, ao ver uma posição de perigo, vai jogar um monte de adrenalina no seu organismo. Então, o que acontece? Você fica com um raciocínio um pouco ágil, todo o seu sangue vai para os pés para você correr, né? Você começa a ter ataque cardíaco e começa a ficar com a mão suando, né? Transpirando. Então, quem tem medo de falar em público tem toda essa sequência, né? O coração fica, né? Começa a suar, começa a tremer, etc e tal. Por quê? É um monte de adrenalina que o seu cérebro jogou em você. Ele acha o quê? Você está em situação de perigo. Você está correndo perigo de vida.
porque aquela memória, né, do seu campo morfogenético está vindo para você e está dizendo, cara, se você for rejeitado, você vai dormir fora da caverna e vai morrer. Você vai deixar de pertencer. Então, tudo isso está vindo violentamente no seu organismo, é uma situação de medo, quando na verdade não é uma situação para isso, você não corre risco de vida, né? Você corre sim risco de ser rejeitado. Agora, se você começar a focar mais nos ganhos, o que eu ganho falando em público? O que eu ganho fazendo audiência? Uma audiência segura, a audiência com habilidade, né? O que eu ganho fazendo uma sustentação oral, né, para o meu cliente, para o meu negócio, para ter recursos financeiros, o que eu ganho fazendo uma apresentação dos meus serviços num pitch de venda para o meu cliente, né? Conseguir fazer conexão e ganhar. Então, quando você pensa mais nos ganhos e nos riscos do que vai acontecer, você vai mudando o seu pensamento, que vai mudando a sua emoção e logo vai mudar o comportamento. Então, hoje, sim, eu sinto friozinho na barriga antes de uma apresentação, uma expectativa, né? Não chega a ser uma ansiedade, mas aquela expectativa, aquele estado de opa, etc e tal, né? E aí, isso, como eu falei, é super normal, é super natural que isso aconteça, mas eu consigo fazer. Eu não tenho ataque cardíaco, minha mão não soa, eu não tenho caganeira, eu não tenho, né, toda aquela, parece que dá branco, parece que tem uma série de coisas. E tem como você se preparar para isso, né? E se der branco, ter fichário para isso, ou fazer o PowerPoint de tal forma, se preparar, né? Tem alguns que usam até que eu nunca fiz isso, porque eu morri de medo de ter uma crise de riso, tá? Pensar que tá todo mundo nu, né? Então, são todos técnicas que vêm de onde? Do pensamento. O que eu posso superar isso? Faz sentido isso para quem está aqui? Faz sentido do que eu estou falando? Vocês já perceberam? Eu sei que tem pessoas sistêmicas aqui, já perceberam que essa origem sistêmica, né, do medo de falar em público, faz sentido isso? Já imaginaram esse medo tão ancestral, né, tão profundo? Tem aqui um deadline de tempo, né? Então é isso, gente. Existem formas de você, enfim, administrar esse medo de falar em público, para ele ser só uma expectativa, para ser só algo que dá aquela... Lá vamos nós, né? Existem técnicas para fazer tudo isso. E não é lendo, tá? Seria muito fácil você chegar e dizer, eu vou ler um livro de como acabar de ter medo de falar em público. Você precisa exercitar. E é justamente essa proposta, e agora eu vou fazer um pitch, que eu trouxe e criei o jogo Oratória Jurídica. A gamificação é uma das técnicas mais avançadas de aprendizado, porque ela não se limita só a pessoa ficar ouvindo, né? Ela tem que responder, ela tem que trabalhar, então você mexe várias áreas fisiológicas do seu corpo, e quanto mais áreas você mexe, mais conexão que você cria e mais aprofundamento você tem. Eu fiz esse curso no presencial, eu tenho muito orgulho dele, no finalzinho de 2019. Meus planos pandemia era correr o país com ele, né? Foi muito legal, a gente ficou 7 horas. Se você perguntar para qualquer pessoa que participou do curso, nossa, você ficou 7 horas estudando oratória? Eu falei assim, nem parece. Eu falei assim, eu não sei onde foram parar as áreas, né? Com certeza, Isabel,
Nem tudo que a gente parece é real, apenas um pensamento inconsciente. Isso é uma diretriz, um pressuposto da PNL, né? O mesmo caminho que você faz para imaginar e enxergar o real no cérebro, o real são iguais. Então o cérebro não identifica essa mudança de imaginário e real. Então, por exemplo, atletas de alta performance, o que ele faz? Ele imagina cada etapa da competição na mente dele. Então, quando ele vai correr a primeira vez ou competir a primeira vez, ele já correu. O seu cérebro entende que isso já aconteceu. Então, quando eu falo que precisa preparar para a audiência, é você entender, você vê você empoderada, e tem técnicas de respiração, de visualização, de programação neurolinguística para você resgatar isso, a fala, o jeito de se comportar, como vão estar outros. Aí, quando você chega na audiência ou chega numa palestra, para você pode ser a primeira vez, mas para o seu cérebro, ó, você já visualizou tantas vezes. Então, esse comportamento nasce do pensamento. Essa é uma realidade muito grande. Então, tudo que você possa imaginar assim, de grandes palestrantes, de grandes atletas, é uma técnica muito usada de você visualizar e vivenciar com bastante intensidade aquele evento, né, na sua mente, justamente porque o cérebro não diferencia o imaginário do real, né? É o mesmo caminho de sintaxe que acontece no seu cérebro. E aí o jogo justamente vai trazer isso, né? E é um jogo, gente. O oratória jurídica é literalmente um jogo. É um jogo de tabuleiro. Vai ter pecinha, vai ter dado, vai ter dinâmicas e as pessoas vão dar casinhas, vai ter castigo, tudo isso. Onde a gente, nesse módulo, né, que eu separei o oratório jurídico em 3 módulos. Um é de comunicação, onde a gente trabalha comunicação não violenta, comunicação assertiva, trabalha o medo, superação do medo de falar em público, autoconfiança, né? Crenças limitantes que impedem você de ter uma boa oratória, atendimento ao público, mas atendimento ao público muito mais do que aquele clássico, tá? Como fazer um rapport online, com o juiz, né? Como entender esse espelhamento, como fazê-lo, né? E a gente faz dinâmicas ótimas nesse daqui, porque nós, como advogados, a gente tem que estar preparado para ser criativos, tá? Raciocínio rápido, né? A audiência não dá para... Excelência, espera um bocadinho, deixa eu pensar qual é a resposta mais apropriada. Ixi, a vida já passou, a audiência já acabou e a vida seguiu, né? Então, assim, raciocínio rápido. É muito legal, né? O de criatividade tem uma dinâmica que você tem que construir uma história com 4 elementos. Gente, como o povo é criativo. Que já tive de aluno que falou assim... Professor, eu nunca imaginei que eu ia conseguir passar nessa dinâmica construindo uma história. Umas histórias que você fala assim, como o cara com assim, 5 segundos constrói uma história super joia, com elementos do tipo faca, subir a escada, andar de bicicleta e correr porque estava com pressa. Já pensou? Acabei de te passar 4 elementos, faça aí uma história, tá? 1, 2, 3. É assim, dinâmico. Raciocínio rápido, dá uma resposta só com 3 palavras, nem menos nem mais, né? Você conseguir dar essa resposta. Trava-línguas, né? Tipo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Essa é rapidinha, mas tem umas... que eu vou te dizer que dá literalmente o nó na língua. A transformar uma exigência num pedido tão importante numa comunicação assertiva, a gente saber pedir, e a gente na advocacia pede tanto, né? Então, saber pedir e esse pedido não vir com exigência, saber onde um discurso tem julgamento ou a necessidade por trás daquela fala. Então, a gente faz toda essa dinâmica. E o legal é que eu vou premiar quem ganhar.
É verdade. Tem escolha. Escolhe um prêmio de 4 opções, tá? A primeira opção é uma constelação familiar comigo. A segunda é 50% no módulo audiência e sustentação oral. E a outra opção é o livro Advocacia Produtiva, que é da minha autoria, onde você tem dicas que você aumenta a sua produtividade em 30%. E também tem uma sessão de mentoria comigo para estar aí formatando a sua carreira. Então, pra você ter ideia, a mentoria, a constelação comigo, sai R$ 250, né? Então, você ganha, quer dizer, é mais do que o dobro do jogo, né? Então, a gente está aqui trabalhando justamente esse primeiro módulo, né, que é comunicação. O segundo módulo vai ser de audiência e sustentação oral, mas aí técnicas que servem para qualquer tipo de audiência, desde do tipo, da cor da blusa que você deve usar, o que não deve usar, como usar, desde a sua fala, desde de entender essas técnicas, sustentação oral, né, desmistificar, perder o medo. E o terceiro modo a gente vai falar de negociação e persuasão. Então tá vindo os jogos, eu vou fazer os jogos e o primeiro jogo vai ser agora dia 27/3, né, das 8 ao meio-dia. E é um jogo que tem que fazer inscrição rápida, porque vão ser literalmente só 5 pessoas. E isso não é gatilho de escassez, não, gente. É justamente saber que vão ser literalmente só 5 vagas. Porque senão o jogo não funciona, né? E aí não dá para treinar, não dá para ouvir direito, enfim. É uma tarde bem leve, bem divertida, mas com conhecimento e treinamento de oratória bem profundo. Então é isso, gente. Esse é o meu recado de hoje, essa visão sistêmica, entender que falar em público, esse medo não é um medo bobo, mas é um medo totalmente superado quando você conhece sua origem e conhece técnicas. Agradeço muito, né, os comentários que vocês fizeram, Isabel, por vocês estarem aqui presentes, entrarem na live. A live vai ficar no feed, então se vocês acharem interessante, comentam lá, compartilhem. Você acha que é um conteúdo relevante para alguém, né? Faz essa corrente do bem, né, que é tão positiva para nós. No resto, gente, se cuide, né, se proteja, não neurotize o momento, né, porque ter muito medo acaba com o nosso sistema imunológico, né, as doenças têm, tudo tem, amor, sentimentos, tem um grau de vibração, né? Então, por exemplo, amor, gratidão são graus altos e doença, e esse vírus é um grau baixo. Então, quando a gente está motivada, eu não estou dizendo assim, olha, pensamento positivo vai resolver, você não precisa usar máscara, você não precisa proteger, não. Mas você encontra muitas pessoas que foram expostas ao vírus, no mesmo ambiente, na mesma situação, e algumas pegam e não pegam. Por quê? Está vibrando mais em cima, tá? E o vírus embaixo. Então, quando você fica com medo demais, ansioso demais, sua vibração abaixa no mesmo nível que o vírus. É para ter receio, é para ficar alerta, mas exercita mais do que nunca a gratidão, né? Exercitar a gratidão não significa uma coisa boba, uma coisa de autoajuda, sem conexão, sem nada, tá? A gratidão está, inclusive, na Bíblia, né? Vem um ensinamento espiritual muito profundo. E porque a gratidão faz você ter um olhar de abundância, né? E não olha para a escassez. Então, quando você está no olhar da abundância, você consegue ver tanta coisa que acontece, tem positiva na sua vida, você entra num espiral positivo,
né? E ao contrário, se você começa a ver o que falta, o que você não tem, você vai no negativo. E como a Bíblia mesmo fala, né? Um abismo traz outro abismo. Quando a gente entra no espiral negativo, fica muito complicado, fica bem difícil. Então, seja grato, se cuide e espero encontrar você num dos meus jogos. Uma boa noite.